Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu sou o pastor Gabriel Butler e esse vídeo que você vai assistir, ele foi retirado de um dos nossos cultos aqui na família Pão da Vida. E a minha oração é que Deus fale poderosamente com você. Quero lhe fazer um pedido. Curta esse vídeo e aqui embaixo você pode compartilhar com alguém. Se essa mensagem falar o seu coração, também comente aqui como Deus falou com você. E se você não for inscrito, inscreva-se. Eu quero agradecer também a cada pessoa que colabora financeiramente com esse ministério. Deus abençoe e prospere cada um de vocês. Sem você, nada disso seria possível. Que Deus te abençoe. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Jesus está feliz com você? Isso foi um pouquinho mais fraco. Quem está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Pronto, melhorou. Queridos, por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Hoje, com a graça de Jesus, nós estamos iniciando a série de mensagens sobre os dons espirituais. E eu fico muito feliz de ver muita gente nova aqui, muita gente que se interessou por esse tema. Elaborando esse estudo, eu percebi que talvez seja um dos estudos mais importantes que a gente já ministrou na Igreja Pão da Vida. Pela riqueza de conteúdo e também por você saber que Deus colocou um dom na sua vida. Eu espero que esse conteúdo venha edificar você, que seja mais que ensino, que seja mais do que conhecimento, mas que venha a ser uma ferramenta de Deus para destravar o dom de Deus que há em você, meu irmão. Deus confiou o dom a você e já já a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero dizer, tem algo muito forte aí dentro que Deus vai usar esse culto aqui para destravar essa noite. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, verso número 1. São 8 horas e 5 minutos. Eu prometo aos irmãos que eu termino antes de 10. Antes de 10 é qualquer hora, né? Brincadeira, gente. Todo mundo encontrou? Dá só uma olhada pro irmão que está do lado, ver se ele encontrou. Antes da gente começar, recomendo aos irmãos que não trouxeram papel e caneta, anotem as referências no seu celular. Anotem os tópicos, as frases. Quem gosta de papel e caneta, use. Coloca seu celular no modo avião e você abre o bloco de notas. Porque se você não colocar no modo avião, o inimigo vai mandar alguém mandar uma mensagem pro seu WhatsApp. É ou não é? Você vai estar com o celular na mão e o inimigo vai mandar alguém dizer, olha, não sei o que. Você vai lá e clica. Aí perdeu a bênção. Então se você vai anotar no celular, coloca o celular no modo avião primeiro. Aí você abre no bloco de notas e anota. Vale muito a pena. Vale muito a pena você anotar para conferir tudo isso em casa. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 1. Todos encontraram? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ele está falando aqui, dons diversos, serviços diversos, realizações diversas, mas em todos os casos quem opera em tudo é o Espírito Santo, em tudo e em todos. Ninguém está de fora. Verso 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimentos de Espírito,
A um é dada a variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-las. Verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Feche seus olhos. Só um momentinho, deixe seus olhos fechados. Você tem uma jornada na sua frente agora, meu irmão. Uma jornada onde o Espírito Santo vai lhe revelar as coisas maravilhosas que o próprio Deus depositou na sua vida. Toda jornada tem suas etapas e necessita de comprometimento. Mas eu quero dizer para você, Deus quer levar você ao alto da montanha. Do mesmo jeito que o Senhor levou Moisés ao Sinai. Quem está aqui essa noite é porque tem coragem de subir o Sinai. É porque tem coragem de subir lá no Monte da Revelação e dizer: Deus, quem o Senhor é? Eu quero conhecer o Senhor e quero ser conhecido na sua presença. Então digo para você, meu irmão, encare esses momentos agora com toda a prioridade no seu coração. Permita que Deus guie você e lhe revele as coisas maravilhosas que Ele confiou na sua vida. Então, digo para você, você foi formado por Deus para um propósito incrível. E eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus eu oro agora e te apresento a vida de cada pessoa que aqui está. Cada pessoa que me acompanha de maneira online, cada pessoa que está aqui nessa igreja. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha comunicar ao nosso coração as verdades da Tua palavra. E para que a gente venha aprender, Senhor, sobre os dons que o Senhor confiou. Nos ajuda, meu Deus, a entender a maneira maravilhosa pelo qual o Senhor nos criou. E nós reconhecemos que somos carentes de Ti. Eu peço, meu Deus, envia o Teu Espírito Santo para dar aquela palavra específica, patenteada, exclusiva na vida de cada pessoa que aqui está. Aquela palavra rema, Jesus. É isso que eu oro e te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz. Queridos, antes da gente começar propriamente o estudo, eu quero que você olhe para umas 3, 4 pessoas aí do seu lado. Olha aí, pode olhar para essa pessoa que está do seu lado. Se você não sabe o nome dela, pergunta: como é o seu nome? Ela respondeu? Oxe. Por que eu estou fazendo isso? Não quero ninguém sozinho agora. Tá bom? Se você está num canto isolado, se você está num canto que está só você sentado, corre para o lado de alguém. Ó, pastor Rubens, gruda em Nilton aí, não deixa o Nilton sozinho não. Por quê? Você aprendeu quem está do seu lado? Sim ou não? Quem está do seu lado, Micheliano? Hã? E do outro lado? O Paulo Henrique. Por que eu estou fazendo isso? Nós vamos começar uma jornada hoje que não vai ficar só nesse culto. Nós vamos começar um estudo hoje sobre os dons do Espírito Santo. E não dá para ensinar sobre os dons num único culto. Qual é o propósito dessa série de mensagens? Eu quero lhe ajudar a descobrir o que Deus colocou aí dentro de você. O Espírito Santo concedeu dons a cada um. 80% dos crentes não sabem, já eu vou falar mais sobre esse estudo, o dom que Deus colocou na vida dele. E por não saber, ele não faz nada. Já eu vou explicar o que é dom, vou explicar tudo bem enviado. Mas eu digo para você, às vezes a pessoa está parada na igreja justamente porque não sabe o que fazer, porque não sabe o que Deus colocou na sua vida. E como você não sabe, o que é que você vai fazer se você não tem ciência? Então eu quero mostrar pela palavra de Deus. Esse conteúdo eu estou maravilhado com ele. Por isso que eu digo que é um dos mais importantes que a gente já ministrou aqui na igreja. Eu apliquei lá no call center com as meninas, elas foram a primeira a receber esse conteúdo, que é um teste dos dons. Nas próximas semanas você vai fazer um teste para descobrir qual o seu dom. Diga aí. Lá no call center foi tiro e queda, a gente acertou tudo. A Adriana Karina deu intercessão, Manu deu evangelismo, a Elisângela deu serviço. Então existem muitos dons. E por que as pessoas muitas vezes ficam paradas? Porque não conhecem. A gente erra, não faz por falta de conhecimento. Jesus Cristo diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus.
Então, durante as próximas semanas, eu quero que você... Olha mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. Fala, o seu canto é aí. Marca essa cadeira. Wilson, cutuca ele aí, Wilson, irmão de verde aí. Fala aí, ó. Quinta-feira que vem é nós. Quando acabar o culto, você vai pegar o nome e o número desse irmão, vai mandar no WhatsApp, dizer, olha, não perde. Não pode perder. A gente vai começar hoje, o tema de hoje eu não vou falar sobre os dons, mas eu quero dizer para você que é um universo totalmente, meu irmão, que a gente não conhece. Dons que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que existem. Criatividade artística, dom de hospedar as pessoas, ser hospitaleiro. Existem dons que a Bíblia menciona e nos dá base que as pessoas não conhecem, e por não conhecer, elas não vivem isso. Então, durante as próximas semanas, eu quero ensinar sobre os dons, quero ensinar para vocês sobre o universo que existe dentro da Bíblia Sagrada, que Deus confiou a cada um de nós. Todo mundo que está aqui tem pelo menos um dom. Então, antes da gente começar, eu quero que você pegue na mão dessa pessoa especial que Jesus colocou do seu lado e fala assim para ela: o Senhor Jesus fez você com um propósito. Fala assim: você foi feito com um propósito. Se você crer, dê um glória a Deus, um aleluia aí. Amém? Amém? Vamos começar então. Então, a primeira mensagem de hoje, para os que gostam de título, é feitos com um propósito. Efésios capítulo número 2, verso de número 10. Efésios 2 e 10. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque Netinha me fez fazer uma promessa. Eu não posso me alongar nos cultos. Estou velando para cumprir, Netinha. Efésios capítulo número 2, verso de número 10 é o texto tema dessa primeira mensagem, feitos com um propósito. Efésios 2 e 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para todas as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Essa é a Nova Almeida atualizada. Eu vou ler agora o mesmo versículo na NVT, que é outra tradução. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Na Nova Almeida atualizada, somos feitura dele. Na nova versão transformadora, somos obra-prima. E agora, na NTLH, que talvez seja a Bíblia de algum de vocês, diz: porque foi Deus quem nos fez o que somos agora. Efésios 2 e 10 na NTLH diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Queridos, o que é que esse texto aqui quer dizer? Há uns bons anos atrás, abaixa só um pouquinho o fundo musical, Arthur, por favor. Se puder mudar, esse tá meio meloso. Esse é para outro culto. É porque cada fundo musical, o culto é diferente, né? Esse aí tá muito tchum, aí tem que ser um fundo musical mais tranquilo. Há uns anos atrás, eu estava, eu acho que no 8º, 7º ano, lá no Instituto Pequeno Príncipe. E eles convidaram um poeta daqui da região, eu não lembro o nome dele. Ele fazia cordel. Quem aqui já conheceu cordel? Que é xilogravura, cordel, aqueles que é de rima. E esse cara tinha mais de 200 cordéis escritos. E era daqui da região. Ele tanto criava o cordel, como também ele que fazia a xilogravura. E eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, e ele começou a elogiar cada obra que ele fez. Ele era o artista, o criador, o compositor dos cordéis. E ele começou a elogiar e dizer que cada cordel era feito para ele único. Ele tinha mais de 200 composições de música de cordel. Cada cordel tem em média umas 12, 15 folhas. E ele compondo cada uma daquelas músicas, ele disse: cada uma delas eu compus com um propósito. Ele compunha sobre o sertão, falava sobre a seca, sobre a plantação, falava sobre a colheita, falava sobre a vida do sertanejo, e ele dizendo que cada uma retratava uma coisa específica. Hoje quando eu estava escrevendo, eu percebi que todo artista, cada obra dele é única.
Para um artista, cada obra que ele faz é única. Para um compositor, cada música que ele faz é única. Para um pintor, cada pintura é única. Por mais que ele tenha 1000 pinturas, por mais que ele tenha 1000 músicas, por mais que ele tenha 1000 esculturas, cada uma é única. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? Você sabe quem é o maior artista do universo? É Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Para o teu Deus, que é o artista que lhe fez, cada um de vocês são únicos na presença dele. Deus não cria nada sem valor. Deus não tem lá no céu uma linha de produção de gente. Igual tem a Volkswagen, igual tem a Chevrolet, igual tem a Fiat, que é uma linha de produção só produzindo o mesmo carro do mesmo jeito. Uno vermelho, 2 portas, 10.000 produzindo. Todos iguais, o mesmo motor, a mesma coisa. Deus não é assim. Deus, ele não é fábrica. Deus, ele é artista. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, essa pessoa que vai estar com você todas as quintas-feiras, e fala assim: o teu Deus não é só um fabricante. Fala, ele é um artista, e você foi feito pelas mãos desse artista. Fala para essa pessoa que está do seu lado: você foi feito pelas mãos desse artista. Em Efésios 2:10 fala que somos obra-prima de Deus. Meu irmão, você tem noção do Deus que criou? Esse final de semana passada eu tive o privilégio de fazer uma viagem que Max me recomendou há muito tempo para fazer, para Foz do Iguaçu. E a gente chegou lá nas cataratas, eu e Isla. Rapaz, é um barulho de água. É uma coisa linda, magnífica. O arco-íris tem o tempo todo, por causa da queda das águas. Todo tempo tem arco-íris em todo lugar. E eu fiquei olhando ali, eu digo: meu Deus, como é que uma pessoa olha para isso e diz que foi feito do acaso? Pensa de uma coisa linda. Foi uma coisa assim maravilhosa. Mas as cataratas do Iguaçu não são obra-prima de Deus. Vou falar, o Monte Everest não é obra-prima de Deus. As grandes belezas da natureza não são obra-prima de Deus. O título de obra-prima de Deus, a Bíblia deu a cada um de nós que estamos aqui essa noite aqui, meu irmão. Então Deus não faz nada pelo atacado. Ele é um artista. Ele não cria sem valor. Ele não faz por fazer. Você foi feito com um propósito. E Deus deu a cada pessoa uma habilidade especial. A cada um que aqui está. Todos que aqui estão. Deus deu uma habilidade especial para que a gente venha cumprir o propósito divino dele. E cada um tem o seu papel escrito de uma maneira muito bem desenhada para desempenhar os planos de Deus, baseado no jeito que ele nos formou. Então, somos únicos. Deus nos fez de maneira exclusiva. Quando eu falo para cada um de vocês antes de pregar, eu sempre gosto de fazer essa oração. Quando eu digo: Espírito Santo, dá aquela aplicação exclusiva. Porque Deus não lida com a gente pelo atacado. Deus não lida com a gente assim de rodo, lidando com todo mundo da mesma forma. Ele tem cada um de vocês escrito na mão dele lá no céu. Pastor Gabriel, como assim? Quando Jesus estava na cruz, cada prego marcava o nosso nome na palma da mão de Cristo, querido. Então nós somos obra-prima de Deus. Deus não faz pessoas de maneira atacada, ele faz sob encomenda. Salmo 139, verso de número 13. Salmo 139, verso de número 13. A Bíblia diz assim. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 139, verso 13. Esse texto é importante para o nosso raciocínio. Salmo de Davi, 139, verso 13. A Bíblia vai dizer assim, ó. Dá só uma olhada para o irmão que está do seu lado, vê se ele achou. Salmo 139, 13. Diz assim: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe, graças te dou, ó Deus, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Baseado nesse texto, eu quero que você olhe para essa pessoa que está do seu lado, pega assim na mão dela e fala assim: você foi feito sob encomenda. Vou falar de novo: você foi feito sob encomenda. Você não é aquele bolo de padaria que está lá 4 dias. Aquele bolo que está lá de leite, chega a estar verde embaixo. Aquele feio mesmo. Tu não é esse não, meu irmão. Você foi aquele que teve que ligar antes para saber: dá para fazer um para mim? Deus queria abençoar essa geração e deu você de presente para sua família, meu irmão. É um negócio que Deus está ministrando muito ao meu coração esses dias. Quando Deus quer transformar a realidade de um povo, Ele não simplesmente derrama a chuva, Ele não simplesmente faz milagre, Ele levanta pessoas. A maior manifestação da graça de Deus é quando Ele levanta os seus escolhidos. E eu creio que cada um de vocês que aqui estão são obra-prima feita sob encomenda do Todo-Poderoso na Igreja Pão da Vida. Meu irmão, o teu Deus te valoriza. E eu quero dizer algo para você: somente você pode ser você. Somente você pode ser você. Antes de falar sobre os dons do Espírito Santo, eu quero que você entenda. Durante muito tempo eu fiquei me comparando a respeito do jeito que os outros fluíam no dom, e eu percebi que a coisa mais maravilhosa que eu possa ser é eu. Somente eu posso ser eu. Meu irmão, pode ter outro Gabriel, mas Butler no mundo só tem eu. E não é por causa do meu nome, porque pode ter outro com o mesmo nome, mas somente eu posso ser eu. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer com isso? Porque a Bíblia está me dizendo que o meu Deus, Ele me fez de maneira assombrosamente maravilhosa. Quando eu estava pesquisando isso daqui, muitos assuntos apareceram. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabia que não existe uma zebra que tenha as mesmas listras que outra? Sabia disso? Quando você olha um bando de zebra lá, uma arruma de zebra, você parece que é tudo igual. Mas se você pegar e medir em centímetro, em milímetro, nenhuma listrinha vai ser igual da outra. Eu estava pesquisando a respeito disso e percebi e descobri um fato muito interessante. Gêmeos univitelinos, que é o mesmo espermatozoide, que divide o mesmo útero, mas lá eles se dividem, viram 2, que possuem o mesmo DNA, tem a digital diferente. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Deus, Ele não faz ninguém igual a você. Então para de perder tempo querendo ser igual aos outros. Deus fez você para ser você, meu irmão, na Igreja Pão da Vida. Ao invés de você tentar ser de outra forma, tentar ser de outro jeito, celebre a Deus, porque você é do jeito que Ele planejou. Quando a gente fala sobre dom, a gente precisa primeiro entender que Deus me projetou. E tudo que eu preciso ter, Ele já colocou em mim. Essa síndrome dos irmãos de José não pode existir quando a gente está aprendendo sobre os dons do Espírito Santo. Qual síndrome dos irmãos de José? Eu quero a túnica dele. Meu irmão, talvez Deus tenha dado a túnica para o seu irmão. Não se preocupe, teu Deus tem muita arma para dar para você também. Então, antes do engenheiro construir um edifício, primeiro o arquiteto faz os questionamentos. A gente passou por isso aqui quando a gente estava construindo o centro administrativo. Antes do engenheiro Alexandre começar a levantar as paredes e começar a fechar, a arquiteta Dandara chegou e perguntou: isso vai ser usado para quê? Essa sala com esse tamanho aqui, vocês vão usar para quê? Se vão usar para isso, então eu tenho que equipar com isso. Então quando você, antes de você nascer com seus pais,
Lá no céu, o Senhor diz: ele receberá isso, ele receberá aquilo, porque eu quero usar ele para tal obra. Então, antes dos seus pais lhe terem aqui na terra e você nascer, lá no céu já tem um projeto a respeito da sua vida. É isso que Davi está dizendo quando ele falou: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, você não tinha nem forma, mas no livro de Deus já estavam escritos todos os seus dias, meu irmão. No texto que a gente leu de Efésios 2:10, me mostra o seguinte: para eu entender qual é a minha missão, qual é o meu propósito, quais são os dons que Deus colocou na minha vida, primeiro eu preciso entender que eu sou obra-prima de Deus. Se você lembrar do texto que a gente leu, ele diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Você não vai conseguir realizar as boas obras se você não entender que você é obra-prima de Deus. Não vai. Enquanto a gente ficar em crise de identidade, em crise de valor, em crise de importância sobre a nossa vida, a gente não vai conseguir fluir nos dons da maneira como Deus quer que a gente flua. Quem está entendendo diz amém. Existe um negócio que eu só vou fazer um parênteses sobre isso, mas é um negócio que a gente tem que colocar e acabar com isso no nosso coração, que é o tal da comparação. Comparação nunca é bom. Se lhe compara para mais, você se menospreza. Se lhe compara para menos, você fica soberbo. É ou não é? Se você se compara para mais, você fica: meu Deus, nunca que eu vou chegar lá. Se lhe compara para menos, você diz: meu Deus, nunca que ele vai chegar aqui. Então, quando a gente fala disso, tem que entender que Deus, ele criou cada pessoa com um propósito único. Deus criou cada pessoa de maneira maravilhosa. E digo para vocês, essa questão de entender que Deus me fez de maneira maravilhosa não é autoajuda. Isso é entender, é olhar para Deus. A autoajuda diz: olhe para dentro de si. A Bíblia fala: olhe para Deus e descubra quem você é. Então digo para vocês, cada um de nós é único. Quando eu comecei meu ministério de pastor, uma coisa que eu sofri demais, sofria demais mesmo, abrindo meu coração aqui para vocês. Então depois não vai tirar onda comigo, porque eu não sei se eu estou 100% curado. Quando eu comecei meu ministério de pastor, eu sofria muito, porque as pessoas diziam: é o próximo pastor Chico Chagas. Aí eu olhava para mim e dizia: eu não sou. E dizia: é o próximo pastor Chico Chagas. Eu falei: eu não sou. E eu fazia tudo: eita glória. Olhava para Isla e dizia: Isla, vou ter que transformar você numa nega. Mas eu não sou o próximo pastor Chico Chagas. E eu sofria muito pela questão da comparação. E me vi como, por exemplo, com Josué, olhando para Moisés e dizendo: o senhor tem um cara muito grande, eu sou eu. E eu percebi que eu não preciso me comparar, porque cada pessoa tem uma missão específica para o propósito que Deus preparou para aquele tempo. O de Moisés foi tirar o pessoal e levar até o Jordão, mas do Jordão para frente Deus confiou a Josué. E não tem isso de missão maior e de missão grande. Quem vai conseguir fazer uma grande missão é quem cumprir tudo aquilo que Deus planejou para você fazer aqui nessa terra. Quem está entendendo diz amém. Então, meu irmão, descubra que você é exclusivo, e assim como você é exclusivo, encerrei a introdução agora, falo para você: tu é exclusivo. E aqui coloco por terra: deixa de besteira com sua voz. Deixa de besteira com a cor do seu cabelo. Deixa de besteira com a cor dos seus olhos. Aquele negócio que eu digo: olha para o lado e vê o irmão de olho azul. É só brincadeira. Não tem problema se ele não tiver olho azul. Quem te fez foi Deus, meu irmão. Quer ver hoje? Só para a gente encerrar esse tópico, pega carinhosamente na mão da pessoa que está do seu lado. Olha nos olhinhos da cor do que for dos olhos dela. Fala assim: você foi feito de maneira maravilhosa. Cada detalhe, quem projetou foi o teu Pai, o teu Criador. Você é feito pelas mãos do Todo-Poderoso, Senhor do Universo. Quem entende isso, dê um glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, meu querido.
Então, da mesma forma que eu sou exclusivo, agora a gente parte para o próximo ponto. O meu propósito também é. Da mesma forma que eu sou único, minha digital é única, o meu propósito também é. E o que seria esse propósito, essa contribuição? É a participação, o serviço que Deus criou para que eu pudesse realizar. E eu quero chamar isso daqui para frente de propósito no reino de Deus. Cada pessoa que está aqui, sem exceção, do mais novinho, a criança que está aí sentada, até o mais idoso, cada um tem o seu propósito no reino de Deus. Propósito no reino de Deus é o caminho por qual eu vou viver a fé. É a caminhada da fé. O propósito é muito mais do que aquilo que eu faço. O propósito no reino de Deus é a maneira como eu me porto. O propósito no reino de Deus é a maneira como eu lido, são os meus relacionamentos. O propósito no reino de Deus é a maneira como eu converso com as pessoas. Como eu converso com as pessoas influencia o meu propósito no reino de Deus. Não é só sobre se você prega, se você faz, se você não faz, mas sim quem você é. É a caminhada da fé. Esse é o propósito no reino de Deus. É a minha postura, são as minhas decisões. E a Bíblia vai narrar isso muito bem em Hebreus capítulo número 11. A maneira como aquelas pessoas caminhavam, a maneira como aquelas pessoas andavam, era o propósito no reino de Deus delas. A gente tem a história de Abraão, a gente tem a história de Noé, a gente tem a história de Moisés, a gente tem a história de Enoque, que foi transladado para não ver a morte. No estudo, eu coloquei um exemplo muito interessante. No século passado, Deus levantou um homem chamado John Baker. Quem era John Baker, pastor Gabriel? Talvez, eu acho que o irmão Hermes talvez saiba dele. O irmão John Baker, ele antes de ser irmão na fé, ele era um tremendo de um viciado em álcool. Era um pinguço, meu irmão. Cachaceiro, alcoólatra mesmo, terrível. Perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu o emprego, perdeu tudo por causa do álcool. Só que ele se encontrou em Jesus. E quando ele se converteu a Jesus, pouco tempo de caminhada, ele percebeu que tinha um espaço que Deus queria levar ele. Porque ele viu que Jesus tinha restaurado a vida dele. E ele começou a trabalhar com pessoas que estavam na mesma situação que ele estava. Se tornou pastor. E depois de um tempo como pastor, ele fundou algo que talvez alguns irmãos aqui conheçam, chamado Celebrando a Recuperação. O John Baker, fundador do Celebrando a Recuperação, é um ex-alcoólatra. O Celebrando a Recuperação, para quem não conhece, é o maior programa de reabilitação cristã do mundo para dependentes químicos e para dependentes também em álcool. Do mundo todo. Já ajudou milhões de pessoas. Ao ponto de que lá nos Estados Unidos, o presidente Bush, na época, fez uma menção honrosa na Casa Branca a esse pastor. Pastor Gabriel, por que você está querendo dizer isso? Olha para a história desse cara. Imagina você olhar para a história desse cara e ver ele um alcoólatra, e ver ele, o cara que perdeu a família, que perdeu o emprego, que perdeu tudo por causa do vício. Hoje esse cara decidiu viver o propósito dele no reino de Deus e se tornou uma referência do que Deus pode fazer na terra. Por que você está querendo dizer isso, pastor Gabriel? Uma pessoa comum, se entende o propósito do reino de Deus na vida dela, pode fazer coisas extraordinárias mediante a graça de Jesus. Dá uma cutucada assim no irmão que está do seu lado e fala assim: você pode fazer coisas extraordinárias pela fé em Cristo Jesus. Quem está entendendo diz amém. Do mesmo jeito que Deus levantou esse cara lá no passado para impactar a geração dele, para ser usado, Deus quer levantar pessoas hoje. Deus não mudou. Deus não mudou, meu irmão. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Deus não mudou. Ele continua querendo fazer com que as pessoas vivam o propósito no reino de Deus, mas isso é desafiador demais. Porque viver o propósito do reino de Deus significa que eu quero viver por fé. E muitas vezes a gente quer viver do nosso jeito, mas Deus está chamando você, viva pela fé. E eu estou desafiando vocês a descobrir quem Deus é na sua vida por meio dessa palavra, meu irmão.
Deus, ele pode agir de maneira extraordinária, do jeito que você nem sabe, você nem imagina, simplesmente se você der lugar a ele. Foi o que esse cara fez. Então digo para você, é um desafio que a gente aceita de Deus, viver esse plano sobrenatural. E eu quero entrar agora, propriamente dito, nos dons do Espírito Santo, que é a nossa formação espiritual. Feitos com propósito, feitos de maneira extraordinária. Ou seja, tanto eu fui feito como obra-prima, Efésios 2:10, como também para boas obras, um propósito bem determinado. E agora, pastor Gabriel, eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo. Todas as vezes que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita para realizar ela. Todas as vezes. Ano passado a gente teve um baita de um desafio. Foi um baita desafio porque a gente nunca tinha vivido a experiência. Nós temos a equipe de liderança do Encontro com Deus. E nós sempre limitamos as inscrições a 50 pessoas. E ano passado me deu uma doideira, eu falei, nós vamos fazer para 120. A gente sempre tinha feito até 50 e tinha dado certo. Eu cheguei para a Meise, para Fernando, que me ajuda no Encontro com Deus. Eu falei, rapaz, vamos fazer para 120. Como é que a gente vai fazer 120, pastor Gabriel? Eu digo, faz uma parte aqui, faz uma parte no auditório. Na época o call center não estava 100% pronto. Era novembro do ano passado, a gente não tinha terminado. E não deu certo fazer lá. Eu falei, e agora? Vai cancelar as inscrições do povo? Vai fazer doido? Não, botar os 120, todo mundo aqui dentro. Seja o que Deus quiser, meu irmão. Faca na caveira. E a gente abraçou essa missão. E a gente ministrando, nas reuniões de oração da equipe do Encontro com Deus, eu falei, rapaz, só tem um jeito. Se Deus quer que a gente faça isso, Ele vai nos capacitar. E eu percebi, meu irmão, que toda missão que Deus te dá, Ele lhe capacita para fazer. Deus não vai pegar você, colocar você no fronte de batalha sem lhe dar sequer uma funda. Talvez você esteja no fronte de batalha pensando, Deus, eu quero uma espada. Deus, não, meu filho, você só vai precisar de uma funda. Deixa eu levar 5 pedras, Deus. Deus diz, pode levar as 5, mas você só vai precisar de uma, meu filho. Então Deus jamais vai colocar a gente para fazer alguma coisa sem que Ele nos capacite. Seja para fazer qual missão for. Seja para dar uma palavra, seja para fazer uma oração, seja para ministrar cura, seja para liderar um ministério, seja para liderar uma igreja, seja para pregar a palavra. Se Deus está lhe chamando para uma obra, Ele vai lhe capacitar, meu irmão. Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado, que eu estou achando que ela não jantou. Dá uma cutucada nela aí e fala aí, quando Deus chama, Ele capacita. Fala de novo para ele, até ele dar um glória a Deus. Quando Deus chama, Ele capacita. E essa capacitação sobrenatural é conhecida por dom. Dom, carisma, graça. É uma habilidade que vai além do natural. Não é uma habilidade natural. Tem gente que tem graça de Deus para fazer as coisas. Graça, dom para fazer. Você sabe quando alguém está fazendo uma coisa por dom e quando alguém está fazendo uma coisa porque está fazendo. Você não sabe? Sim ou não? Dá para saber, não dá? A pessoa se esforça, a pessoa quebra a cabeça, a pessoa tenta e não fica daquele jeito. Mas é a pessoa que tem dom, chega e faz e fica bem feito. É ou não é? É dom. E Deus deu dons diferentes a todas as pessoas. Todo mundo que está aqui tem pelo menos um dom de Deus. Já eu falo sobre esse dom exclusivo seu. Mas digo para você, Deus deu para você. E quem não tem, irmão, vou falar um negócio para você. Uma pesquisa realizada por um Instituto Bíblico na Alemanha avaliou uma igreja de 5.000 membros na Alemanha. Desses 5.000 membros, eles pegaram só os mais assíduos, os que vêm no culto de quinta, que é os que é mais frequentador mesmo, que é os 1.200 crentes, que eram os mais assíduos, que estavam sempre presentes, ativos. Desses 1.200, 80% não sabia nada sobre dom de Deus. Nada. Os outros 20% sabia e usava. Dos outros, aí eles pegaram só os obreiros da igreja e perguntaram. E os obreiros disseram, eu sei que eu tenho um dom, mas não sei expressar de maneira bíblica qual é o meu dom. E eles começaram a entender que faltava um prejuízo por falta de ensino. Um prejuízo por trás do ensino.
Ou seja, numa igreja enorme, gigante, grande, quase ninguém sabia o dom de Deus que tinha colocado. Quando eu comecei a perceber isso, eu disse, meu Deus, a gente tem que começar a falar sobre isso. Tudo isso é por falta de ensino, por falta de conhecimento. Então, se você pastor Gabriel, não sei qual é o meu dom, não é porque você não tenha, é porque você ainda não descobriu. Quem está entendendo diz amém. E biblicamente falando, irmão, já eu chego nesse ponto. Então, o que são dons do Espírito Santo? Para a gente ter uma definição, para quem gosta de anotar, gosta de escrever aquela definição. Dons do Espírito Santo, ou carismas, é o nome dado à capacitação especial, ou seja, a graça que Deus dá a alguém para desempenhar algo, realizar uma tarefa, operar, trabalhar. E o pleno propósito disso é cumprir a vontade de Deus e edificar o corpo de Cristo. É o dom que Deus dá para realizar aquilo que Ele projetou. E quando eu estava meditando sobre isso, eu percebi o seguinte: sem dons seria impossível servir a Deus, porque você ia tentar fazer a obra de Deus pela sua mão. Sem dom é impossível. Ninguém consegue ser generoso se não for dado por Deus. Às vezes as pessoas chegam aqui na Pão da Vida e dizem, pastor Gabriel, que igreja generosa, né? Uma igreja que ajuda os pobres, que ajuda o morador de rua. Meu irmão, é dom de Deus. É dom de Deus. É graça de Deus específica para o povo dele, para atingir essa população com generosidade, com amor. Do mesmo jeito que Deus dá dom, que Deus dá graça para a missão, que Deus dá dom, que Deus dá graça para evangelismo, que Deus dá dom, que Deus dá graça para pastores. Meu irmão, eu não sabia como a vida de pastor era complicada até eu me tornar um. E eu olho para a minha vida e digo, meu Deus, é só graça. Eu podia estar muito bem tranquilo, ganhando meu salário, o Senhor me chamou para ser pastor. É graça. Eu olhava para o meu antigo pastor e dizia assim para ele, digo, meu Deus do céu, esse homem é um santo, que os crentes davam tanta dor de cabeça para ele. Aí Jesus falou, você também é. Eu falei, eita. É dom, meu irmão, é carisma, porque se não for por isso, todos os membros possuem um dom. Deixa eu falar um negócio para você. Não existe apêndice no corpo de Cristo. A igreja é um corpo, não tem apêndice, nem apêndice estrangulado. Não tem gordura no fígado no corpo de Cristo. Aqueles crentes que só servem para inflamar, Jesus vai limpar essa gordura, deixar o fígado bem limpinho, meu irmão. Pastor Gabriel, quem eu sou no corpo de Cristo? Pastor, eu penso que eu sou a pedra no rim do corpo de Cristo. Eu sou a gordura, eu sou o apêndice. Não, meu irmão. Quer ver? Bíblia. Todos os membros possuem um dom. 1 Pedro capítulo 4, verso número 10. 1 Pedro 4 e 10. Pedro 4 e 10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A Bíblia diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Quando a gente leu o texto no início de 1 Coríntios 12, foi o primeiro texto que a gente leu, Paulo diz, o mesmo Espírito que opera tudo tanto em 1 Pedro 4 e 10, quanto na carta aos Coríntios, a Bíblia está nos mostrando que cada pessoa tem o seu dom. Então, se você não sabe qual é o seu dom, não é porque você não tem, é simplesmente pelo fato que você ainda não descobriu. E esse dom vai lhe ajudar a desempenhar aquilo que Deus planejou para você. E quero só fazer um alerta: cuidado com desperdício. Sabe por quê? Sabe qual é o lugar mais rico do mundo? O cemitério. É o lugar mais rico do mundo. Por quê, pastor? A quantidade de tesouro de Deus que está lá, de pessoas que viveram a vida toda e não descobriram aquilo que Deus colocou. Homens e mulheres de Deus que nunca se
nunca se sintonizaram com o reino de Deus, com o propósito de Deus, com o propósito no reino, e viveram ali. Vamos separar para pensar quantos missionários, pastores, evangelistas, quantos médicos, quantos engenheiros, construtores, artistas, quantos voluntários do Ministério da Mídia, Adriano, que era para estar ajudando você, fazendo umas filmagens bem massa do culto, mas não se atentou. Pessoas que têm criatividade artística, quantas músicas deixaram de ser compostas, hinos ao Senhor, porque essa pessoa sempre teve medo de quando cantar, alguém dizer, vixe, da voz feia. Quantas pessoas que eram para arrebanhar multidões, e quando dizia assim, quem quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, uma galera levantar a mão, mas ficou com medo de quando pregar vai dizer, quem é você para falar a palavra de Deus? É o lugar mais rico. E não é só quando a gente fala, pastor, isso é só analogia. Olhe para a Bíblia Sagrada. Quem era para ser Saul? Quem era para ser Sansão? Sansão era o cara que tinha tudo para dar certo, meu irmão, mas ele não quis viver o propósito do reino de Deus. Saul era o cara que tinha tudo para dar certo, mas não quis viver o propósito do reino de Deus. Jesus Cristo nos alerta em Mateus capítulo 25, verso 14. Eu não vou fazer a leitura, mas deixo essa palavra para você. Em Mateus capítulo 25, Jesus fala da parábola dos talentos. Ele deu 5 talentos a um servo, deu 3 talentos a outro e deu 1 talento a um. Ao que deu 5, ele multiplicou e fez mais 5. E Jesus disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu lhe colocarei. Ao que tem 3, ele disse, eu rendi mais 3 com o talento que o Senhor me deu. Aí ele disse, servo bom e fiel, fiel foste sobre o pouco, sobre o muito eu lhe colocarei. Aí ele chegou para o servo que tinha só 1 talento. Ele disse, eu sei que o meu Senhor é zeloso, e eu com medo de perder enterrei, aqui está o talento. O Senhor castigou aquele servo, tomou o que ele tinha e deu ao que tem mais. Qual foi a desculpa que o servo, a Bíblia em Mateus 25 chama ele de servo inútil? Qual foi a desculpa que ele deu? O Senhor é muito zeloso. Diz, Deus, eu não sou digno de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quantas vezes eu me vi desse jeito? Eu dizia, Deus, eu não sou digno de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Deus, eu sei que o Senhor é zeloso, eu sei que o Senhor tem padrões muito altos, então eu não mereço estar. E eu quero dizer uma coisa para você, realmente você não é digno e você não merece, mas mesmo assim Deus conta com você para fazer a obra dele na terra. Então cuidado com o desperdício. O desperdício é o maior problema do mundo, não é somente na relação aqui da palavra. Desperdício de água, desperdício de alimento. As pessoas fazem campanhas institucionais de conscientização sobre desperdício de energia, de combustível, campanha, bandeira amarela, vermelha de energia, tudo para conter o desperdício. E qual é o maior desperdício do reino de Deus? As pessoas que não vivem o seu propósito espiritual. Meu irmão, enquanto você estiver só vindo na igreja para esquentar esse banquinho e não fazer mais nada, você está desperdiçando aquilo que Deus confiou na sua vida. Qual é o meu papel, pastor Gabriel, no corpo de Cristo? Será que eu sou um esquenta-banco? Eu não vi esse dom na Bíblia. Cuidado com o desperdício, meu irmão. Em 1 Coríntios capítulo número 6, o apóstolo Paulo diz no verso de número 20, porque vocês foram comprados por alto preço. Porque vocês foram comprados por alto preço. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala assim, você foi comprado por alto preço. Repete mais uma vez, diga, você foi comprado por alto preço. Meu irmão, o investimento foi alto demais na sua vida. Você não tem noção, meu irmão. Foi alto o investimento. Aí ele fala, portanto glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Meu irmão, o investimento foi alto demais para você ficar aí parado. Está na hora do seu corpo começar a render culto vivo ao Senhor aonde chegar. Não está falando de um glória a Deus só do eita glória, está falando de uma ação. Oi? 1 Coríntios 6:20.
Porque vocês foram comparados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aí a gente vai lá para Hebreus 6:9, quando diz: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam. Talvez seja o texto que eu mais tenha falado nos últimos cultos de ensino. Coisas melhores te esperam. Nova tradução Gabriel Street da linguagem de hoje. Deus quer que você faça mais. Jesus não morreu só para você vir para a igreja Pão da Vida nos cultos, não. Jesus não morreu na cruz só para você vir e ficar aqui esquentando, não, banco não. Existe um propósito determinado, específico, que só você pode fazer. Só você pode fazer. Só você pode fazer. Lá no final, no verso de número 12, ele ainda fala assim, de Hebreus 6, quando ele diz: para que não nos tornemos preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. O caminho para herdar a promessa é você servindo a Deus no propósito, meu irmão. Deus confiou algo a todos nós, então nós não podemos depositar, porque um dia tu vai prestar conta. Um dia tu vai prestar conta de tudo que Deus depositou a você. De tudo. De tudo que você deixou de fazer e de tudo que você fez que não era para fazer. A minha maior alegria estudando sobre os dons é descobrir os dons que eu não tenho. Isso eu vou falar nas próximas semanas, se Deus me permitir. A minha maior alegria de estudar sobre os dons é ver os dons que eu não tenho. Por quê? Assim eu não preciso gastar energia naquilo que Deus não me chamou para fazer. Foi algo que eu falei, acho que eu comentei com todo mundo lá do call center, comentei com a pastora Ângela, disse: eu descobri uma ruma de dom que eu não tenho. Então não adianta eu insistir nessa tecla. Existe tanto dom, meu irmão, feito somente para você, que outra pessoa não pode fazer. E às vezes você está se comparando com o dom da outra pessoa. Eu achei que quando eu aceitei Jesus, eu pensava que dom era quem pregava, era quem ensinava, era quem pastoreava. Dom era quem profetizava, era quem falava em língua. Mas tem tanta coisa. E não é só isso. Não é só isso. Meu irmão, dom de serviço, dom de intercessão, dom de generosidade, dom de celibato. Dom de celibato. Deus chamou gente para ficar solteira pro resto da vida. Vocês estão rindo por quê? É bíblico, meu irmão. É bíblico. Cuidado, Rita, vai ser seja uma apóstola Paula. Eu não estou dizendo que é o seu dom não, Rita, mas vai que? Rapaz, vocês estão rindo, né? Dom de celibato é dom do Espírito Santo. Não, sem cachorrada. Para a cachorrada. Meu irmão, dom de celibato, a pessoa tem um dom para ficar sozinha em casa. Aí é aquele ditado: antes só do que mal acompanhado. É. A pessoa casa 25 vezes, quebra a cara. Aí no final Deus diz: minha filha, eu não queria você com ninguém. Não, é sério, juro. Vocês estão levando na cachorrada porque ensinaram para vocês que todo mundo é para casar. Quem casa é porque Deus chamou para o casamento, mas existem alguns, não todos, que Deus chamou para viver somente para Ele. Aqui no Brasil tem mulheres como a Valnice Milhomens, mulheres que se encontraram no reino de Deus, como Madre Teresa de Calcutá, que fez uma grande obra solteira. Solteira. Homens como o apóstolo Paulo. Quem foi o cara que mais ensinou sobre casamento na Bíblia? Paulo. E Paulo era o quê? Solteiro. Quer dizer que para eu ensinar sobre casamento eu preciso ser casado? Então tudo que Paulo falou não serve. Não, e não é só não. Eu posso falar de celibato, posso falar de criatividade artística, posso falar de trabalho manual. Tem gente que tem talento de ter trabalho manual, fazer coisa com as mãos. Criatividade artística, artesanato. Eu antigamente ajudava as meninas a organizar a Santa Ceia. Dava para ver quando eu queria o que estava fazendo. Quando a Elisângela me chamava, a Elisângela Netinha vinha. Aí eu, Elisângela, se botar um pano amarelo com vermelho ali, o que é que você acha? Ela fazia assim: pastor, se eu tenho certeza. Aí quando as meninas arrumavam, ficava a coisa mais maravilhosa. Então existe uma infinidade de dons.
e que muitas vezes a gente não usufrui porque a gente não conhece. E digo para vocês, se você não usar, Deus vai brigar com você que tu não usou. E não é aqui não, meu irmão, é lá no grande dia. Ele vai dizer: meu filho, o que é que você fez com os talentos que eu coloquei? Os dons são dados por graça. Os dons é dados por graça. O que é graça, pastor Gabriel? Ele libera. Ele escolhe e diz: ó, eu quero você com esse dom e quero você com outro. Não é uma pessoa que escolhe ser pastor, que escolhe servir, que escolhe ser missionário. É Deus que escolhe pela pessoa. O erro da gente é quando a gente quer escolher. Não, meu irmão. A Bíblia diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, um para pastores, outro para profetas, outro para mestres. Ele que deu, Ele que escolheu. Aí nós fica quebrando cabeça dizendo: não, quem escolhe sou eu. Não é. Uma pessoa que tem um dom de serviço, ela nunca vai se sentir feliz como pastor. Porque quando você tem... Isso é conversa para a próxima semana, mas eu quero só adiantar um pouquinho sobre isso. Existem uma série, uma multidão de crentes frustrados porque estão desempenhando um papel que não era o deles. Um papel que não era o deles. Eles são pastores, são mestres, e Deus não deu esse dom para eles, mas foram colocados lá de algum jeito, de alguma maneira, e são frustrados. Eu conheci nessa minha caminhada com Deus tanto pastor frustrado, tanto pastor que olha os resultados dele, não consegue ter um bom resultado, não consegue ser feliz, estraga o casamento, estraga a família, e depois vem dizer: o Senhor condenou minha vida como me botou para ser pastor. Aí Deus diz: eu nunca lhe chamei para ser pastor. Eu queria que você ficasse só distribuindo cesta básica, mas você quis ser pastor. É sério. Então a meu maior sonho, meu maior anseio é mostrar para vocês que você só precisa ser aquilo que Deus projetou, e você vai ser muito feliz com isso. Porque quando você realizar aquilo que Deus chamou você para fazer, meu irmão, você vai ficar tão satisfeito. Deus colocou uma alegria no nosso coração quando a gente faz aquilo que é pra gente fazer. E a gente não se sente realizado assim fazendo qualquer outra coisa. É incrível, é incrível, é incrível. Os dons são dados por graça. Gente, mais 10 minutos e eu encerro. Os dons são dados por graça. Deus não dá dons por conduta, por transformação de caráter, por maturidade espiritual. Ele dá somente pela graça. Ou seja, não há nada que você possa fazer para adquirir dom, porque é graça. Deus chega e diz: eu vou equipar você com isso, e você será equipado com isso. E isso está onde? Romanos capítulo número 12, verso de número 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diga assim comigo: temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Trazendo para a analogia do corpo de Cristo, que é o que Paulo vai falar daqui a pouco, não tem como eu dizer para a mão seja pé, e para o pé seja mão. Mas também não tem como o pé viver sem as mãos e as mãos sem os pés. Cada um é necessário na função que Deus colocou você para ser. Quem está entendendo diz amém? Pastor Gabriel, se o dom é dado pela graça, somente Deus escolhe, dá o dom e está tudo bem e tal, significa que eu não devo amadurecer, que eu não deva conhecer, que eu não devo estudar, já que é graça? Na realidade, meu irmão, é totalmente ao contrário. Por quê? A sua maturidade é você deixar de ser menino. Traduzindo, sua maturidade, sua dedicação, seu trabalhar de caráter, você deixar que Deus trabalhe o seu caráter, a sua personalidade. Aos irmãos que têm problema com ira, com raiva, os coléricos, aqueles irmãos que explodem fácil. Se você não deixar Deus trabalhar seu temperamento, isso vai influenciar diretamente o exercício do seu dom. Ou seja, não é que Deus vai tirar o dom, mas você só não vai conseguir executar plenamente porque você não deixa ser trabalhado. Quem está entendendo diz amém.
Então eu preciso entender, eu vou amadurecendo, eu vou deixando Deus trabalhar minha personalidade, para que eu possa expressar de melhor forma aquilo que Ele colocou em mim, aquilo que Ele já colocou em mim, aquilo que já está aqui dentro. Você conhece pessoas dessa maneira, que aceitaram Jesus e que pouco tempo depois foram cheias de dom do Espírito Santo? Pessoa aceitou Jesus com 3 meses, estava pregando, cheio de fogo, cheio de autoridade. Você conhece alguém desse jeito? A gente diz: rapaz, é um crente infeliz das costas ocas, viu? Eu estou aqui na igreja há 30 anos, esse condenado aceitou Jesus semana passada, e Deus já pegou ele. Você disse isso, meu irmão? Não diga isso que você disse isso, não. Você disse, não disse? Chegou aqui mês passado, pastor Gabriel já botou ele está aqui, eu estou aqui há 38 anos de Pão da Vida, nem me nota. Ah, meu Deus, crente miserável. Diga isso não, meu irmão, misericórdia. Essas pessoas que são cheias de dom logo no começo, meu irmão, não é que Deus chegou e disse: rapaz, eu vou dar para ela, é simplesmente pela questão que o Senhor deu graça. E você tem que parar aquele negócio da comparação. Mas as mesmas pessoas que eu conheci, que depois de pouco tempo fluindo nos dons, cometeram seus desvios pela imaturidade, magoaram os outros crentes, magoaram pela inexperiência, acabaram ferindo alguém. Basicamente é criança brincando com arma. Quando você vê um crente imaturo, cheio de dom do Espírito Santo, cheio de fogo no meio da igreja, tem que tomar o maior cuidado. Por quê, pastor Gabriel? É uma criança brincando com a 12. Uma hora ela acerta no cão, mas vai que ela acerta no irmão. É ou não é? Rapaz, vou contar essa história para nós. Do outro lado ali na igreja, no Pocinho de Jacó, tinha uma irmã que era labareda de fogo. Não vou falar o nome dela porque tem uma galera que conhece. Vocês não pensem quem é. Eu lhe proíbo de imaginar quem é. Um dia Deus pega essa irmã, ficou no meio do outro, abriu a mão assim, deu uma mãozada no peito do irmão. Pá! Foi 3, o pastor está dizendo. Deus está mandando. Rapaz, um dom de exortação poderoso, viu? Existe dom de exortação real. Aconteceu. E deu com força. Foi paulada, meu irmão. Deixa eu pregar. Aí fica tomando tempo, já é pouco. Aí, numa semana ela acertou. Na outra semana aconteceu a mesma coisa. Só que não foi tão boa do mesmo jeito, acabou ferindo, magoando. Aí lá vai o pastor Gabriel, o pastor Chico, tem que contornar. Eu digo para vocês, é um caminho de maturidade e experiência, até a gente fluir de maneira como Deus preparou para a gente. Para a gente encerrar essa mensagem de hoje. O propósito dos dons. Qual é o propósito, pastor? O dom, ele serve, todos os textos bíblicos do Novo Testamento relacionados a dons, aos que eu gosto de anotar, existem 3, que a gente vai abordar nas próximas semanas, todos falando sobre dons. Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios capítulo 4. São os textos que a gente vai abordar nas próximas semanas para falar sobre dons do Espírito Santo. E todos esses textos estão relacionados à edificação do corpo de Cristo. Então o único propósito do dom é eu servir a outra pessoa. Basicamente eu tenho que fazer o meu melhor para que a outra pessoa possa fazer o melhor dela por Jesus. E isso não entra, gente, isso não entra na nossa cabeça, porque nós é egoísta por natureza. Na nossa natureza pecaminosa de Adão, eu tenho que fazer o meu melhor para eu me dar bem. É ou não é? Eu tenho que fazer o meu melhor para eu crescer, eu tenho que fazer o meu melhor para eu avançar, eu tenho que fazer o meu melhor para eu prosperar. E quando a gente estuda sobre dons, a gente aprende, não é sobre a gente, é sobre o outro. O dom de Deus na sua vida só existe
para beneficiar essa pessoa que está sentada aí do seu lado. Ninguém tem um dom para ela mesma. Então, quando a gente olha para os textos, a gente vê que tudo isso é para o bem da igreja de Jesus. É para a expansão do reino de Deus. É para proclamar o nome de Jesus às outras pessoas. Deus equipa você para que você possa servir de maneira melhor. Eu quero convidar você a se colocar de pé. A gente vai fazer uma oração. Queridos, eu quero encerrar dizendo qual é o propósito da sua vida. Você já se perguntou qual é o propósito da sua vida? Sim ou não? Então, se você quer saber qual é o propósito da sua vida, você olha para cá agora. Qual é o propósito? Existe um propósito geral e um propósito exclusivo. O geral é o que se aplica a todo mundo, e o exclusivo é a maneira como você vai aplicar. O exclusivo a gente vai descobrir na semana que vem, que é o que é só seu, somente seu. Mas o geral: amar a Deus e servir ao Senhor, amar o próximo e servir ao próximo. Enquanto você estiver amando Deus sobre todas as coisas e servindo a Ele, você não vai ficar confundido. Enquanto você estiver amando ao próximo e servindo a Ele para que Ele conheça a Deus, você não vai ficar confundido. Não existe crise existencial. Não existe senso de identidade, falta de identidade, quando você encontra aquilo que Deus planejou para você fazer. Há umas semanas atrás, para receber um atendimento de uma irmã que estava com síndrome muito forte de pânico, ansiedade, depressão, ligou para ele para pedir a bênção para se suicidar. Quando foi? Ligou para ele e disse: pastor, eu vim só pedir uma oração porque eu vou me matar daqui a pouco, vim só me despedir do Senhor. Aí o pai disse: minha irmã, antes de você fazer isso, o Espírito Santo deu uma graça a ele tremenda na hora. É um dom que o Senhor tem, que é a palavra de sabedoria. É o dom que o Senhor tem. Palavra de sabedoria é a capacidade de aconselhar. Extraordinária, assim. Aquele clínica da alma Jesus fez para o Senhor. Deu uma palavra de sabedoria a ele. E aí ele disse: minha irmã, antes de você fazer isso, eu queria lhe pedir que você fizesse algumas marmitas e fosse distribuir na rua. Antes de você fazer. Foi a estratégia que o Espírito Santo deu a ele. A irmã pegou e fez. Ela fez as marmitas, foi distribuir na rua, deu de comer aos moradores de rua. Quando ela voltou para casa, ela ligou para o pai e disse: pastor, eu nunca me senti tão realizada em toda a minha vida. A vontade de morrer se acabou, pastor, eu sei que eu nasci para isso. Hoje essa irmã distribui mais de 200 quentinhas toda semana para morador de rua. Enquanto você, meu irmão, não descobrir o propósito pelo qual você foi criado, você vai ficar batendo de um lado para o outro no corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você, Deus lhe chamou e Ele não vai deixar você nadando às cegas nesse mar. Tem gente que acha que Deus tem prazer em mandar a gente fazer as coisas sem saber, e é totalmente o contrário. Como eu disse para vocês, Deus vai equipar, Deus já equipou vocês, e agora Ele quer que você descubra quais são as ferramentas. E pelos olhos da fé eu quero que você veja isso junto comigo. Aqui nessa igreja eu vejo funda de Davi. Eu vou falar isso de novo. Aqui nessa igreja eu vejo funda de Davi. Aqui nessa igreja eu vejo capa de Elias que recai sobre Eliseu. Aqui nessa igreja eu vejo Maria com um vaso de unguento para quebrar nos pés de Jesus e derramar um óleo precioso. Tem túnica de José. Tem, meu irmão. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas o Espírito Santo vai trazer à luz aquilo que Deus confiou a você na eternidade, para que você possa servir a Ele com excelência, com amor e com satisfação. Vamos orar, queridos.